Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para dar a proposta do convite de refletir sobre algum ponto muito próximo do nosso cotidiano, né? E eu estou aqui com meu irmão, meu amigo Luciano Filizola, e é com ele que nós vamos bater esse papo, né, Luciano? Informalmente, né, mas tentando trazer os pontos com o olhar da doutrina espírita sobre o tema. Você fala qual é o tema. Exatamente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo. Bom, mais uma vez é um prazer enorme a gente dar continuidade aqui a esse projeto, que não tem como fim ser uma palestra. Então, a proposta é uma troca de ideias, de reflexões, e hoje vamos trabalhar um ponto que ultimamente vem sendo muito discutido, né, nas redes sociais, que se refere à família. Então, segundo a perspectiva espírita, né, então se constitui, como podemos defini-la, qual o propósito, como, então, enquanto membros de uma família, como deve ser a conduta espírita. Então, hoje a gente vai tirar aí um tempinho para trazer essas reflexões. Eu acho que a gente pode começar, Luciano, colocando um pouco a visão da doutrina espírita sobre a importância da família, né, dentro do nosso universo de experiência como espírito. E aí, eu não vou falar com as minhas palavras, eu vou ler um parágrafo da introdução, do prefácio, de uma obra chamada Constelação Familiar, Joana de Anjos, biografia de Divaldo. É logo o primeiro parágrafo do prefácio, né? Ela nos fala assim: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. No pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção de uma sociedade equilibrada. Em razão disso, toda vez que a família se entibia ou se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada em suas estruturas. Então, depois dessa fala, né, de Joana, numa obra que a proposta dessa obra é expandir a nossa percepção, né, como família, né, até comentei com você, né, Luciano, sobre essa obra, e tem um capítulo que fala, claro, naturalmente, né, dos pais, fala dos filhos, da relação entre os filhos, fala da presença dos avós, né, dentro desse contexto, mas fala também, tem um capítulo lá para os vizinhos. Eu falei, peraí, a gente vai falar de família, como é que tem um capítulo para falar, né, de vizinhos? Onde é que isso entra dentro do contexto dessas relações? Né? E eu acho que, falando um pouco justamente também, né, sobre esse olhar de maior expansão, né, Luciano, da família, que a gente também vai tratar aqui. Sim. A gente não pode perder a perspectiva de que, como espíritos imortais em um processo de progresso, na verdade, somos todos uma grande família universal, né? Somos todos irmãos. Só que Deus, ele é tão sábio que ele vê, não, esse projeto é muito grande. Então, enquanto espíritos imperfeitos, precisamos de um campo de treino, um campo de teste. E não só segundo a perspectiva espírita, né? Então, dentro da filosofia, dentro da sociologia, o primeiro núcleo de sociedade é a família. Então, o primeiro núcleo em que o indivíduo ele perde ou limita a sua individualidade em nome do outro, para que se possa ter troca de experiências, segurança, conforto, né, é a família. Então, a família é o primeiro núcleo de sociedade civil que se tem notícia. Né? E aí, então, esse núcleo, e aí, segundo a perspectiva espírita, ele é fundamental para que a gente possa aprender e se testar, né? Para que a gente consiga, então, compreender os limites de onde começa a liberdade de um, onde termina a liberdade do outro, porque aí assim a gente começa a entender como se relacionar na sociedade, entre a família, entre os irmãos, num sentido mais amplo, mais global. Né? E também, né, Luciano, essa preparação, né, falando um pouco da sociedade ocidental, né, historicamente, né, como é que se inicia um novo núcleo familiar? Né?
é através do casamento. Estou falando dentro da sociedade nossa e historicamente. Depois a gente vai falar um pouco sobre o que hoje em dia, né, dentro da questão do casamento, qual é o universo de diversidade, de propostas que tem. Né? Mas você sempre, pelo olhar da sociedade ocidental, você inicia um novo grupo familiar quando acontece o casamento, né? E aqueles dois espíritos encarnados têm como proposta iniciar algo, né, entre eles e que tem como proposta muitas vezes, né, terem filhos, podem ser filhos biológicos, podem ser filhos adotivos. Isso é um ponto também que a gente precisa, né, trabalhar intimamente em relação, né, ao entendimento disso com naturalidade. E aí você começa um novo núcleo. É importante a gente sempre lembrar, né, Luciano, que cria-se um novo núcleo, mas não se abandona a conexão com o núcleo de origem daqueles dois espíritos encarnados que resolveram, né, dentro do planejamento reencarnatório, né, ter aquela proposta de iniciar uma nova família. Só que a gente sabe que iniciar uma nova família não quebra esses laços, né? Você vai inserir novos seres, novos espíritos encarnados, né? A família que vem pela mulher e a família que vem pelo homem, de novo, usando um contexto restrito, né? Só exemplificando, né? A família que era da esposa vem junto, a família que era do marido vem junto. Você, estou criando uma nova, mas na verdade eu estou agregando esses seres. Eu estou aproximando esses seres junto dessas relações. Né? E é bom lembrar que ele vai criando novos laços e novos conflitos, né? Exato, exatamente. Novas experiências. Exato. Eu estou falando, né, novos relacionamentos. Né? Sim. Alguns que a gente consegue fluir com eles, né, de maneira que no nosso olhar é positivo, e outros que no nosso olhar ele é de conflito, é de dificuldade, né? E tem uma página de Emmanuel na obra Fonte Viva, né? É a lição 156. O título é Parentes. Então, ele começa justamente falando da questão dos parentes, ele começa da dificuldade, né? De que, né, de quem está ali chegando e o conflito, e que você vai ter ali aproximando seres, né, espíritos que têm afinidades de gostos, de interesses, né? Ele chega naturalmente, como sabemos, né, como espíritos imortais, trazendo bases de experiências anteriores também, né, que o consolidaram como um espírito nesse momento da sua trajetória. E aí, quando se aproxima com ele um espírito, né, que tem afinidades, a coisa começa a fluir bem. Mas quando você não tem essas afinidades, né, os pontos de vista são diferentes, né, aquilo que gosta ou acredita são diferentes, você começa a gerar, né, alguns conflitos ali, né, e você pode também, Luciano, falar um pouco, né, dos conflitos que vêm de relações anteriores, né, que a doutrina coloca isso muito claro para a gente. Porque é nesse momento que aí se exerce o campo de treino, né? A ideia da família como um local para a gente de aprendizado, né, às vezes vem muito mais dos conflitos do que das afinidades, porque enquanto está tudo lindo, está tudo amor, maravilhoso, né? Eu quero ver na hora de de quem é a vez agora de lavar a louça. Aí é que vem a prova. E aí, voltando um pouquinho essa questão, né, sobre o casamento, lembrando, né, a questão lá 697, quando Kardec pergunta se o casamento era uma lei da natureza, os espíritos falam que não é uma coisa institucionalizada, decorre do livre-arbítrio e é tão somente um sintoma do progresso, em que nós, né, naturalmente, nós vamos nos unindo, né, por conta dessa, como é que se diz, à medida que a gente vai progredindo, sabendo que a gente só chega a Deus através do outro, nós vamos constituindo esses núcleos. E aí eu estava querendo lembrar, quando a gente estava conversando outra vez, eu estava lendo o livro do Martins Peralva, que é Estudando a Mediunidade. E aí, nesse livro, ele vai entrar na questão do casamento. E aí, muito rapidamente, ele faz uma classificação aqui que é maravilhosa. Ele fala o seguinte: tem os casamentos acidentais, que é com pouca evolução, então é mera atração física, encantamento, paixonite, e tem tudo para não seguir muito à frente.
porque a pessoa quer fugir do lar, né, ou se atrai por questões materiais. Tem os provacionais, que aí esse nos interessa, que é o encontro de espíritos que estão tentando se reajustar, já tiveram alguma história antiga, né, e para que eles possam progredir, a necessidade que eles aprendam a conviver, a se perdoar, a se lapidar, mesmo ali com as suas dificuldades. Então, isso pode ocorrer. Tem os sacrificiais, que é quando se encontra um espírito mais evoluído com um menos evoluído, para que um menos evoluído possa se desenvolver e aprender. É o que acontece aqui em casa. Minha esposa é muito mais evoluída que eu estou aqui, coitada dela, tem que me aturar. Estamos na mesma situação, meu amigo. Não é? É a mesma situação. Aí sim, tem os afins, que estão no mesmo campo, e eles estão em missão para juntos conseguirem, né, desenvolver ali alguma coisa. E aí tem os transcendentes, que são mais raros, que aí vem com a missão, então, maior ainda, mais árdua, enfim. Então, iniciando com essa reunião, né, esse casamento, que vai gerar prole, que vai gerar a reunião de grupos familiares distintos, porque você vai ter o sogro, a sogra, o cunhado, o genro, e aí os filhos crescem, né? Então vai ser o ambiente propício para que o ser humano possa aprender a conviver. Então é interessante aprender a viver com o outro, com pessoas diferentes, com gostos diferentes, né, com ritmos diferentes. Então, até que ponto, né, nós devemos nos aperfeiçoar para entender, até para lembrar, né, um dos elementos da caridade é a benevolência. A benevolência é você compreender o estágio, o ritmo, a velocidade do outro, as imperfeições do outro, mas até que ponto também essa imperfeição, né, merece ser tão tolerada, né? Então, até que ponto a gente deve se sacrificar, se anular, né, em nome de talvez algum parceiro ou alguém que não quer ser ajudado, né, desconsidera, né, então está ainda vivenciando uma experiência do orgulho, do egoísmo, né? Então, embora o casamento não seja algo imposto, é algo que é natural em razão da nossa evolução. Tanto é que, como também mostra em várias obras de André Luiz, existe, né, o casamento por afinidade no plano espiritual. O que não existe são os ritos, né? O espiritismo, ele não define nenhum rito, né, em Ivaí. E a gente tem que refletir nessas questões, né, do quanto tem de renúncia, né, o quanto tem de benevolência, o quanto tem de indulgência, de maneira geral, o que tem de amor, mas o amor também tem um olhar da responsabilidade, muitas vezes, daquele que desempenha o papel da maternidade ou da paternidade. Que muitas vezes é um avô, uma avó, um tio, não importa, mas aquele que tem, dentro de um núcleo familiar, a responsabilidade da paternidade ou da maternidade, a doutrina é muito clara de que ele está recebendo aquele espírito, né, e ele tem uma responsabilidade perante o direcionamento, né, e o esforço que ele faz para educar aquele espírito. Né? Em que sentido? De passar bons valores, né, assumir aquela responsabilidade. Agora, o outro também tem livre-arbítrio, né? Mas a gente também tem, todo mundo tem livre-arbítrio na família, né? Então, se cada um quiser se apegar na imposição como justificativa do seu livre-arbítrio, vai ficar complicado, né? O olhar não pode ser só para si mesmo, né? Você tem que buscar ali uma aproximação, né? E essa responsabilidade, voltando à página lá do André Luiz, parentes, muitas vezes o parente que se aproxima de nós e tem uma recorrência de presença junto a nós, que nos dá maior dificuldade de lidar com ele, é o que vai nos dar as oportunidades do exercício da paciência, do exercício da tolerância. E como é que a gente adquire virtude? Exercitando ela, né? Então, eu tenho uma paciência rudimentar. Se eu quero agregar mais paciência, eu vou ter perto de mim um espírito que vai me instigar, né? Que vai dar aquelas cutucadas, né? Para que venha a impaciência em mim e a partir daí eu tente controlar, né? E o André Luiz termina aqui essa página 156 dos parentes com o seguinte parágrafo: os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar.
ajudemo-los com a cooperação e o carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então, Emmanuel cita, ao falar da família, de fraternidade. Joana, quando fala, né, da razão da existência da família, também nos fala de fraternidade. E como o Luciano falou logo no início, né, todos somos irmãos, pelo olhar mais universal que a gente possa ter. Então, o exercício da fraternidade está na essência do núcleo familiar, né? E não importa, muitas vezes, a gente... Vamos pensar, um planejamento reencarnatório, um pensamento do espírita ligado ao planejamento reencarnatório. Aí, num certo momento da trajetória, ele se casou com alguém, né? E aí, mas chegou um certo momento daquela relação que, há um tempo adiante daquela relação, para um dos dois, aquela relação ela não funciona mais, né? Ela traz sofrimento, né? Ela traz dor. E aí aquele espírito que está passando por aquela experiência, avaliando a sua experiência, percebe que, na verdade, tudo já passou os limites da renúncia, já passou os limites da tolerância, né? Ele está tendo, na verdade, uma relação com caracteres abusivos, que só trazem sofrimento. E aí ele toma a decisão de, tipo, não dá mais para mim, né? Eu vou me separar, vou continuar a minha vida, né? E, às vezes, alguns irmãos espíritos perguntam, mas e o planejamento reencarnatório? Se ele casou com ela porque estava no planejamento reencarnatório, ele está fugindo da responsabilidade. Não, gente, né? Nem tudo que nós fazemos nas relações nossas no núcleo familiar, tudo que a gente precisa resolver ali, a gente vai resolver numa encarnação só. Cada um vai perceber até onde, né, vai o que não fere a sua dignidade. Então, tudo isso precisa ser considerado, né? E como o Luciano falou, aquela relação pode ter tido como base simplesmente interesses materiais, né, da vida material, que não só bens, né? Muitas vezes é beleza, é status, é poder, e aí é uma relação, na verdade, muito frágil, né? E que, por vários motivos, ela se rompe, né, Luciano? Exatamente. E aí é bom só a gente ressaltar, porque muitos daqueles que estão nos vendo pode ser que não sejam espíritas ou ainda não tenham cabedal de leitura, e aí, reforçando, como o espiritismo ele se coloca como doutrina, ciência, filosofia e religião, então alguns podem questionar, então, o espiritismo, ele aceita o divórcio? Sim, porque nós somos espíritos imortais nos relacionando o tempo todo, né? Então não existe, por exemplo, alma gêmea. Eu não estou predeterminado a viver eternamente com uma pessoa, tá? Então, todo relacionamento, e aí vamos dizer assim, um relacionamento saudável, esse dá por afinidade, e aí sim, onde se exerce o livre-arbítrio. Quando nós temos, né, sob peso ali, né, um relacionamento em razão de uma responsabilidade, de uma prova, para você tentar resgatar alguma coisa anterior, como o Ivaí colocou, tudo tem um limite. Por quê? Aquela outra pessoa que está ali com você e que, digamos, num planejamento reencarnatório, vocês devem estar juntos para ambos crescerem, ambos progredirem, depende muito do quanto cada um quer crescer e progredir. Então, são várias as passagens que a espiritualidade nos ensina, em que o sujeito que é reincidente no erro, decidiu estacionar, tá? O nosso estágio civilizatório na humanidade já estabeleceu, através de leis jurídicas, leis morais, uma série de regramentos e normas de convivência, de respeito à dignidade do outro, enfim. E a pessoa está reticente e insiste no erro, tá? Não só o parceiro, quem está, para se resguardar, né? E para, enfim, até mesmo direcionar as suas forças para outras searas que sejam mais produtivo. Olha, então sinto muito, vamos dar um tempo a ele. Então, alguns espíritos precisam de um tempo para poder se dar conta da necessidade de assimilar esses novos valores para que ele possa progredir, né? Então, às vezes até o nosso mentor espiritual fica de saco cheio. Então, se a gente está reincidindo tanto no erro, que
até o mentor vira, mas eu vou dar um tempo, não dá mais. Então o cara bebe, o cara tá todo errado, o cara, né? E aí fala, tá bom, é isso que você quer? Então tá bom. E aí ele vai dar um tempo, quando precisar, estamos aqui. E é isso que ele vai estar falando. Pode ser um parente, casado, não, mas o sujeito está só no erro, você está tentando ajudar, o cara não quer ser ajudado, e aí, às vezes, esse sujeito ele pode acabar até mesmo na presença constante, perturbar mais ainda ali o núcleo familiar, então dá um tempo para ele, dá um tempo. Né? Quando se perceber que realmente ele está precisando de ajuda, ele está disposto, aí estamos disponíveis, né? Mas é importante a gente perceber o quanto que o sujeito está ali desejoso em contribuir, né, no seu desenvolvimento, na evolução, e não só perturbar o ambiente. Queria falar um pouco agora, Luciano, uma questão, né, que ela precisa ter umas reflexões sobre ela na questão familiar, né, dos aspectos da adoção, por exemplo. Né? Então, a gente tem um núcleo familiar, muitas vezes quando tem essa situação, né, a gente pensa de que tem um casal, que algum dos dois tem problemas no aspecto de reprodução, então por isso que vai buscar uma criança para adotar e tal. Né? A gente também precisa expandir uma visão em relação a isso. Né? Até quando a gente começa a expandir a nossa visão de fraternidade, né? E pensamos muitas vezes em crianças, uma diversidade de idades, né, que se encontram em orfanatos por razões diversas. Né? Alguns são órfãos, alguns foram abandonados por uma razão ou outra pelo pai e pela mãe. Né? Não importa. A gente vai ter espíritos encarnados nessa situação temporária de um orfanato. E aí a gente pensa pela doutrina espírita. Bem, se aquele espírito encarnado, no início daquela encarnação, né, ele se encontra num cenário que ele vai estar no orfanato, ele precisava passar por essa experiência, certo? É uma visão, naturalmente, a gente vai ter. Né? Aí, qual é a postura? Então, deixa ele lá, passando pela experiência dele. Pô. Você está lá porque ele precisa estar lá. Né? Mas ele está lá também para gerar oportunidade para que pessoas busquem expandir a sua visão além da questão da parentela corporal no sentido, né, genético. Né? E que ele pode e deve, se tiver condições, se tiver vontade, né, buscar olhar aqueles espíritos encarnados que estão naquela situação. Né? E a gente pensa no planejamento reencarnatório do espírito que está lá no orfanato, a gente tem que pensar que o espírito está no orfanato, passando aquela experiência, aguardando a adoção. Esse é o olhar que a gente precisa ter. Né? E muitas vezes, quando a gente tem situações, eu acho que aí vai acabar tocando num ponto da questão da diversidade das propostas de família atualmente, né? Com uma diversidade. Vamos pensar num casal homoafetivo, né? Que aí resolve, né? Que eles gostariam, né, de passar juntos pela experiência, né, da troca de amor com alguém sendo seu filho ou sua filha. E eles buscam essa adoção, né, daquele espírito que está lá. Né? E algumas partes da nossa sociedade ainda enxergam com muita dificuldade essa proposta. Né? E aí eu pergunto, qual é a proposta? Essa proposta parece mais com uma proposta que tem a ver com o Evangelho ou uma que distancia do Evangelho? Tem muito mais a ver com uma proposta que se aproxima da questão do Evangelho. Né? Então, há uma natural evolução da sociedade, no sentido de diversidade dessa composição. Né? Hoje, né, uma pessoa que, mesmo não sendo casada, né, ela quer adotar uma criança para que ambos possam viver aquela experiência no núcleo familiar. Né? E se envolve amor, na essência do amor, né? A gente tem que enxergar isso de uma maneira positiva. Né? E a gente precisa quebrar esses preconceitos, né, Luciano, em relação a essas configurações familiares. Sem dúvida. E aí, como a gente está falando desde o começo, né, somos todos irmãos dentro do universo.
né? Então, família não é apenas aquela conectada pelo sangue, pelo gene. Então, as famílias se formam, tudo bem, por afinidade, mas às vezes por necessidade, para que todos possam aprender ali naquele campo de treino. Tá? Mas, quando a gente vai falar, e aí, de novo, para aqueles que talvez ainda estão chegando na doutrina espírita agora. Então, o espiritismo admite o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Sim, porque estamos falando de espíritos imortais. Então, vamos lembrar que o espírito ele não tem sexo. O espírito ele pode ter gênero. Então, o espírito, no plano espiritual, ele pode ser mais afeito, né, até se apresentar mais como homem ou mais como mulher. Mas, ao longo das encarnações, nós podemos vir, ora como homem, ora como mulher. Né? Inclusive para experimentar o que é ser homem, o que é ser mulher naquela civilização, naquela sociedade. Tá? Então, não há nenhum tipo de empecilho. Porque o que importa, segundo o Evangelho de Jesus, é que as pessoas estejam unidas, né, amando o Pai e amando, né, o próximo como a ti mesmo. Então, se aquela reunião tem uma honestidade de propósito, e aí então eles percebem ali, né, até a relevância de distribuir esse amor, tá, adotando crianças, temos que superar isso. Mas por quê? Durante séculos e séculos, nós vinculamos a homossexualidade, o que antigamente chamávamos de invertidos, a algo imoral. Tá? E isso foi construindo ao longo de séculos. A ruptura dessa maneira de julgar o próximo é muito recente na sociedade e que acabou se impondo por questões de costumes e por questões jurídicas, em que nós, enquanto sociedade, precisamos não só tolerar, porque tolerar, tá bom, que ele fique ali no cantinho, mas respeitar, para que eles também tenham lugar na mesa, porque somos todos iguais, né? Não só em direito, mas enquanto espíritos imortais. A orientação sexual de alguém, né, não menospreza, não diminui essa pessoa, porque é apenas um aspecto da personalidade. Tá? Então, o que importa, de fato, é o seu comportamento junto ao outro, junto à sociedade. Só que o que a gente vê hoje, né, Ivaí? Há uma resistência muito grande. Então, o homem novo está nascendo, mas tem um monte de homem velho que não dá o braço a torcer. O homem velho não vai admitir. Acho tão legal. Né? Eu tive um aluno ontem da nossa idade, e terminou a aula, e eu tinha falado sobre isso na aula, e aí ele veio e falou: olha só, professor, adorei a aula, porque eu tenho muita resistência. Quando eu vejo, por exemplo, um casal gay, mesmo que de mão dada, eu acho que eles fazem isso para afrontar. Aí eu perguntei, tá, mas se fosse um casal hétero, você ia se sentir afrontado? Ele não. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, na verdade, não são eles, somos nós que temos dificuldade em lidar com aquilo que é diferente daquilo que a gente aprendeu, daquela nossa construção, né, que estabeleceu o que é certo, o que é errado, ainda que tal comportamento não prejudique ninguém. Né? Então, esse é o norte, essa é a bússola, né? Ou seja, é aquilo que é estabelecido no Evangelho. Essa é a nossa bússola moral. Todo o resto são moralidades e que, na maioria das vezes, vai apenas orientar preconceitos que são nocivos, que segregam, que excluem. Né? Por aí. Tem uma obra, Vida e Sexo, do Emmanuel, que ele fala exatamente sobre todos esses pontos, né, que são extremamente relevantes para a gente poder se debruçar um pouco pelo olhar da doutrina em relação a isso. Né? Então, só para, como a gente está falando de reencarnação e o que aproxima, né, os espíritos nessas configurações familiares, né, quando eu coloco uma das possibilidades que é real, tá, de um espírito vir, né, como homossexual, né, em missão. Ela fala, mas que missão? Primeiro, missão em relação àquele grupo familiar mais próximo, que pode ser uma série de espíritos que têm enraizado essa intolerância, para que eles tenham que conviver com uma certa recorrência, né, com um espírito que vem naquela condição. Ele vem em missão. Que missão? Estar próximo a eles, né, daquela maneira, sendo aquele espírito, para que os outros tenham que ter aquela convivência, para ver se mudam essa percepção. E até perante a sociedade. Né? São espíritos que vêm, está no momento da gente começar a trabalhar na sociedade ocidental esse aspecto.
E eles vêm, além das... A gente tem que lembrar que, além do aspecto do planejamento reencarnatório, que rege o que é melhor para nós, em termos, num planeta de provas e expiações, o que é melhor para nós, a gente tem que sempre lembrar que, quando a gente é colocado num grupo familiar, o que a gente é, o que a gente faz, o que a gente pensa, vai, de alguma forma, gerar estímulos externos àqueles outros espíritos. Né? Então, a gente vem, mas não vem só pela gente. Né? A gente vem com esse potencial natural, né, de influência no comportamento daqueles que estão próximos a nós. E é daqui para lá e de lá para cá, né, Luciano? É o tempo inteiro isso. E a gente tem que trabalhar intimamente essa percepção, né, de que, como dizia o Chico Xavier, na reencarnação ninguém erra de endereço. Então, a gente está colocado exatamente aonde tem que estar, no lugar que está e no tempo que está. Por mais que, em certos momentos, seja difícil para a gente, né, em compartilhar a experiência reencarnatória com alguns espíritos que estão próximos a nós no núcleo familiar. Né? A gente tem que ter essa convicção, né, ligada a esse aspecto, até para poder intimamente trabalhar e superar essa nossa dificuldade de relação. Né? Porque mudar o comportamento do outro, né, a gente não vai conseguir agir diretamente nisso. A gente vai trabalhar o nosso comportamento, que é fazer a nossa parte e tentar lidar com aquela situação da melhor forma possível. É claro que o outro tem que fazer a parte dele, mas fazer a parte dele cabe a ele. Né? Não cabe a nós. Né? E eu acho que a gente tem trabalhado aqui um pouco nesse papo, né, muitas questões das dificuldades, né, do olhar para a diversidade, né, mas o quanto há de essência do núcleo familiar para nós espíritos que estamos iniciando uma reencarnação, uma nova encarnação, ligada à questão do amor, do afeto, do acolhimento, né? Que a gente sempre vai encontrar dentro desse núcleo familiar, né, algum espírito que ele vai ter um olhar para nós, sabe, amoroso, afetuoso, e que vai nos sustentar no início dessa trajetória. Eu acho que cada um de nós aqui, que estamos reunidos nesse momento, se tentar buscar lá para o aspecto da infância, a gente sempre vai encontrar, né, alguém que representa esse amor mais caro ao nosso coração, né? Aquele amor que a gente identifica como aquele porto seguro, aquele lugar onde ocorria, né, quando tinha aquela situação um pouco mais difícil. Então, a família também é proposta, né, dessa base de amor, dessa base de acolhimento, né, do qual a gente precisa ter para continuar a dar novos passos numa nova encarnação. Mais adiante encontraremos outros amores? Sim. Né? E lembrando que a encarnação tem muitos reencontros, né, Luciano? Tem muitos reencontros. Né? Mas também tem encontros pela primeira vez. E a gente pode se encontrar com um espírito pela primeira vez, né, e se encantar com ele. Né? Sentir aquele afeto especial e se aproximar dele. Muitas vezes com uma proposta de amizade que depois, na convivência, ela se transforma, né, e nos direciona para um outro tipo de relação ali. Né? Então, o olhar para a família, né, por mais que a gente tenha tido, né, o nosso núcleo familiar dessa encarnação no início dela, um ambiente muito conflituoso, né, onde a gente sentia essa carência, né, de afeto. E aí a gente encontra o quê? Encontra um amigo, uma amiga, né, e que está fora daquele núcleo familiar da parentela corporal, mas ele é da parentela nossa espiritual. E ele vai estar ali, sempre haverá alguém. Deus nunca vai nos colocar numa experiência encarnatória onde nós não tenhamos, né, alguém próximo a nós que vai ser esse vínculo, dessa base de afeto, de acolhimento, né, e que vai nos sustentar nessa caminhada. Porque se a gente imaginar que a gente está sozinho, né, na luta, e é uma luta mesmo, né, para nós, no planeta de provas e expiações, uma boa parte da nossa experiência é de luta. Né?
Luta também com nós mesmos, sim, mas é luta, né? E a gente sempre vai ter essa base. A gente não pode esquecer disso. A gente sempre vai encontrar alguém que, naquele momento da nossa caminhada, vai ser esse membro da nossa família, né, que vai nos auxiliar, vai nos acolher. Né? Para que a gente não olhe nesse momento que estamos conversando sobre a família, olhando só as dificuldades. Porque muitas vezes a dificuldade é o que está mais superficial, né, Luciano? Que é o que está naquele momento que a gente precisa tentar ajustar, e é o que angustia, é o que preocupa. Né? E aí é claro que a gente vai pensar também sobre essas dificuldades, mas não esquecer. Né? Falando em filhos, né, Luciano? Né? Os filhos, eles trazem preocupação, eles dão trabalho para educar. Educar é trabalho, né? Dá limite, aí esse limite gera conflito, como é que você contorna aquilo, você tem que ser firme, né? Mas também traz amor, né? É uma Com relação de certeza. amor, né? E Exato. você tem ali amor E, e tudo. Fala. e isso que você estava falando, né, é muito bacana, esse amor de Deus, né, que nos coloca aqui no mundo, mas sempre, em vários momentos da vida, a gente tem alguém que pelo menos está ali disposto para nos amparar. Freud falava que, na verdade, é da essência do ser humano o desamparo. Muito por conta da nossa natureza. Tipo assim, a tartaruga filhotinho nasce e já vai para a água. Nós não, nós somos anos e anos e anos precisando do amparo e do cuidado de alguém. Então, é da nossa natureza essa dependência, esse desamparo, esse sentimento de que, caramba, a gente está aqui por um fio. Né? E aí, como estamos nesse planeta de provas e expiações, que ele vai ser formado por perrengue, problema que a gente tem que saber lidar, resolver, né? Ou ser resiliente diante do problema, ou ser ágil para resolvê-lo. E aí, sempre teremos alguém ali para nos ajudar, nos aconselhar, nos amparar, mas também cabe a nós, dentro do nosso livre-arbítrio, decidir se nós seremos o amparo de alguém, né? Então, sempre vamos ter alguém na família, alguém que vai aparecer, que vai nos ajudar, mas também é interessante a gente pensar na nossa vida o quanto que eu estou disposto para ser o amparo de alguém. E aí vem, talvez, uma das maiores provas, que é, né, o filho. Então, dentro dessa construção de família, embora plural, como eu estava falando, né, a reunião por afinidades, ou mesmo dentro de planejamento reencarnatório. Então você tem a avó, tem o tio, tem o primo, mas a chegada de uma criança é algo que é um elemento essencial em qualquer cultura, né, que é a chegada do novo, né, que é o momento em que a família se coloca à prova, porque é um momento de acolher. Ainda que, segundo o que a gente vivencia hoje, ainda que seja uma família, o acolhimento seja por uma só, né, tendo em vista a quantidade de mães solteiras que surgem, demonstrando então que nenhuma criança nasce de um só. Então, como que a gente ainda vivencia uma sociedade, e aí, claro, um termo utilizado hoje, patriarcal, em que o homem, em razão da sua construção, da sua, enfim, da maneira como foi educado, para ele é muito mais fácil se livrar da responsabilidade. Não, não é meu. E aí, às vezes, a gente vai ter uma família que é a mãe e um filho. E é uma família. Então, a opção de assumir responsabilidade, né, faz parte desse projeto que é o progresso enquanto espírito. Porque a criança, quando chega, o grande desafio para o pai, para a mãe, para a família, para a avó, para o tio, aquela família que recebe, que no primeiro momento, né, o espírito imortal que está naquela criança está encarnado em um bebê, uma criaturinha exatamente planejada para gerar o nosso sentimento de cuti-cuti, poxa, então é natural isso, né, o sentimento de acolhimento diante daquela criança que é totalmente vulnerável, totalmente indefesa, né? Pois bem, e aí o grande desafio é para a família encontrar o meio termo. À medida que a criança vai crescendo, aonde termina o amor, o acolhimento, e aonde começa a necessidade de limite. Porque a chegada daquela criança, a responsabilidade que desperta ali, não é só o acolhimento, a alimentação, mas é treiná-lo para a maturidade, criar um ambiente
necessário e relevante para que ele, enquanto espírito, possa se desenvolver. E o desenvolvimento está exatamente na educação, definição de limite. Então, a gente vai ter as famílias que, às vezes, erra a mão, não dá amor, é só castigo, então é aquela educação mais intransigente, não há diálogo. E, por outro lado, temos outros extremos, famílias totalmente permissivas. É o amorzinho do papai, o amorzinho da mamãe, e aí preenche com bens materiais, tudo pode, e aí vai se desenvolvendo ali um adulto sem limite. O encontro do meio termo, em que a família acolhe, mas também orienta, a fim de demonstrar, de fato, o caminho para que esse sujeito precisa observar para, então, respeitar o próximo, viver em sociedade e, enquanto espírito, progredir, é o desafio da família. Ivair tem a fórmula mágica, e ele vai nos ensinar agora. Tá bom. Vamos ver. Ih, Luciano, eu tenho que sair aqui rapidinho. Você falou da chegada de uma criança, né, Luciano? E aí eu queria colocar uma situação que, muitas vezes, a chegada da criança, do novo, ela tem um impacto na família muito positivo. Vou dar um exemplo. Você imagina um núcleo familiar que tem a pessoa mais idosa da família, está numa condição, muitas vezes, de cuidado, às vezes quase paliativos, e aquele sofrimento ao longo do tempo, e a família lhe cuidando, amparando, e aí, por um bom tempo, você cria um desgaste natural, em relação a ver aquele que você ama sofrendo, e aquela condição de tentar dar apoio naquela situação, e aí, quando está quase todo mundo chegando no limite, chega a notícia, fulana está grávida. Uhum. E aí, só de falar que fulana está grávida, a família, aquele núcleo, sente uma... Sabe aquela chegada de uma energia? E aí, quando a criança realmente chega, ela dá realmente uma sustentação maior para aquela família. Ela está ali dedicando o amor dela, mas um amor ligado a uma espécie de dor. Aí vem aqueles momentos de lidar com aquela criança, aí é bem do guti-guti mesmo, porque aí o guti-guti é necessário para aqueles espíritos se alimentarem espiritualmente daquele afeto, daquele amor que está sendo trocado ali. E aí amenizar aquele ambiente. Amenizar. Vai continuar lidando com o problema, vai continuar lidando com o mesmo problema. Ele tem toda a configuração de sofrimento e dificuldade? Tem. Mas, às vezes, chega a criança exatamente naquele momento mais difícil para poder lidar com aquela situação, gerar uma sustentação. E aí... Isso hoje, só te contando, na minha família, eu tenho uma tia com 101 anos, e que, lúcida, graças a Deus, mas tem as limitações físicas, e é um problema. Todo mundo ali tem que realmente cuidar dela. E aí nasce a tataraneta. Eu nunca tinha conhecido. Conheci uma tataraneta. Aí tem a foda, a tataraneta com a tataravó. E aí, poxa, exatamente, é um processo de cura, porque ameniza toda aquela tensão, aquele estresse. Então é algo que vem como para refrescar ali o ambiente. E aí isso me faz lembrar, acho que tem tudo a ver com esse tema, a questão do evangelho do honrai vosso pai e vossa mãe. Porque isso nos coloca, muitas vezes, num olhar, quando a gente já está adulto, e aí o nosso pai, a nossa mãe, e quando a gente está falando do pai e mãe, são aqueles que representam esse papel, paternidade e maternidade, e aí chega aquela idade mais velha, normalmente com o corpo físico, muitas vezes até com algum grau de dificuldade nas questões cognitivas. E aí, qual é o contexto do honrai vosso pai e vossa mãe? Ele não é simplesmente aquele compromisso assumido perante a própria consciência de suprir as necessidades materiais e do pai e da mãe quando eles já estão idosos, que não têm condições, às vezes precisam materialmente, mas não têm condições de trabalhar, e aí a gente tem que ir lá ajudar o pai, a mãe, a dar uma cesta básica por mês para lá para o pai ou para a mãe, ou para o casal,
aí isso é honrar vosso pai e vossa mãe. Ter os cuidados da vida material é essencial, né? Mas a gente não pode se limitar nisso. Quando a gente fala de família, querendo ou não, a gente está falando de amor. A gente está falando de amor, né? E aí é aquela presença. Você tem que se fazer presente, né? Ah, mas ele não está muito, às vezes ele nem me reconhece. Não importa. Ele não te reconhece, mas tu sabe quem ele é, né? E você está indo lá, né, para fazer essa doação afetiva, doação de tempo, doação de atenção, né, de presença ali. E é claro que esse espírito, né, quando esse espírito desencarnar, ele vai levar os registros desses momentos em que você teve ali. E isso vai ser muito importante, muito positivo para esses espíritos. Da mesma forma, né, que um distanciamento excessivo, né, a não presença, isso vai criar dificuldades, né, para aquele espírito que tem esse vínculo, né, familiar com você. E em certos momentos, Luciano, tem situações que a pessoa fala assim, não, da minha mãe, os pais se separaram, ou o pai não foi presente, né? Aí, não, a minha mãe, eu estou lá, todo domingo vou almoçar com a minha mãe, né? Um domingo ela vem ela em casa, eu faço almoço para ela, faço o que ela gosta, tal, não sei o quê. Aí, e o pai? Ah, ele não foi presente. Né? Mas será que aquela parte também, né, não deveria ter algum grau de presença? Né, ele não foi presente, mas será que isso impossibilita, né, você acenar, pelo menos, com a possibilidade, né, de você estar ali presente, ajudar em alguma coisa que ele precisa? Porque, minimamente falando, né, o pai ou a mãe, né, que depois se ausentou, por exemplo, né, não se fez presente, ele viabilizou aquela tua reencarnação. Querendo ou não, ele viabilizou aquela tua reencarnação. Né? Ele fez a contribuição que seja de viabilizar o corpo físico com o qual você caminha naquela encarnação. Então, o sentimento de gratidão, ele deve estar presente. Né? Porque aquele espírito, de alguma forma, né, ele pode até ter assumido a responsabilidade de viabilizar o corpo físico para o vai e vem, vai e vir, eu deixo. Ah, mas ficar com ele não faz parte do que eu tenho que fazer. E pode ser que não tenha mesmo, gente. Né? Então, aquele espírito, ele viabilizou o seu corpo físico. Então, você deve a ele a oportunidade dessa encarnação, porque essa contribuição lhe tem. Sem corpo, não tem reencarnação. Né? Não tem a oportunidade de viver aqui. Né? Então, a necessidade de também buscar, né, expandir esse olhar nosso, né, como família, né, ele viabilizou meu corpo físico, depois não se fez presente. Mas é meu irmão, não é? E se eu não tivesse viabilizado meu corpo físico, como é que eu ficaria? Ah, outro geraria. Tudo bem, mas não foi outro, foi ele, né? Então, assim, dentro de uma experiência reencarnatória, isso para nós como espíritos pode ainda ser muito difícil. Né? Mas precisa tentar. Sim, né? Não, perdoar, virar página, ainda é muito difícil. Sim. Mas, sem dúvida. É muito difícil, mas é necessário. Né? Até quando a doutrina fala de uma maneira mais ampla sobre a prática da caridade, né? A gente passa pela rua, né? Tem um mendigo ali, uma pessoa em situação de rua, né? Temporariamente que seja, né? A gente passa e ignora. Aí os espíritos colocam assim, e se aquele que você passou por ali e te ignora foi seu pai numa encarnação passada? Por que a doutrina traz esse aspecto para que a gente reflita sobre ele? Né? Eu não sabia, eu não tinha como saber. Ela está estimulando a caridade, ela está estimulando a caridade de uma maneira mais ampla. Né? Imagina aquele que você sabe, né, que contribuiu de alguma forma para aquela sua encarnação. Né? Então, os espíritos trazem nesse olhar, né, que eu devo aproveitar as oportunidades de prática da caridade. Não importa quem seja o outro para quem eu estou direcionando o meu amor fraternal. Mas o amor fraternal a gente precisa expandir, precisa fazer ele crescer, né, em intensidade e também em direcionamento.
né? E aí, quando você pensa em família, seja sob que aspecto for, que você sabe que tem algum vínculo, você tem que fazer o esforço, né, da expansão desse amor fraternal, por mais difícil que realmente seja para nós em relação a alguém que se configura participante da nossa vida dessa encarnação como algum parente, né? Seja uma parentela corporal ou parentela espiritual. A gente tem que exercitar isso. Então, a proposta da família é do exercício do amor fraternal. Isso vai acionar a lei de progresso? Vai. E vai nos fazer evoluir. Vai acionar a lei de trabalho? Vai, porque vai dar trabalho. Né? E vai acionar para nós a lei da sociedade? Vai. Porque a gente vai evoluir nos aspectos do nosso comportamento perante a sociedade, fora daquele núcleo familiar. Né? Então, o objetivo do pai em constituir nas nossas experiências esse núcleo base da família tem essa grande proposta, né, Luciano? Tem essa grande proposta. Tem essa diversidade de aspectos que a gente precisa refletir. Por isso que a gente está trazendo. Vamos refletir sobre a família? É dentro dessa proposta, né, que a gente deve ter. Inclusive, dentro do que você estava colocando sobre honrar pai e mãe, uma outra interpretação, uma outra perspectiva que também acho interessante. Muitas pessoas resumem essa passagem àquele respeito imediatista, né? Ó, você não responde teu pai e tua mãe. O que ele falar, você baixa a cabeça. E não é só isso. Respeitar pai e mãe em todos os aspectos, né? Inclusive na presença deles em sua vida, na educação que eles te deram, nas referências que eles te passaram e nos valores construídos. Então, você respeita o seu pai e sua mãe quando, então, saindo do campo de treino e vivendo em sociedade, passamos, então, a lidar com o próximo em conformidade com os valores que você aprendeu dentro de casa, né? Então, quando você, bom dia, boa noite, boa tarde, respeita, né, e tal, você está, então, honrando o seu pai, honrando a sua mãe, porque você está vivendo em conformidade com aqueles valores. Né? Então, eu tenho uma coisa que até o Guilherme acha graça, né? Uma coisa que eu vejo meu pai. Fala, olha, qualquer prestador de serviço que te atende bem, te acolhe bem, e é diferenciado, se sentiu bem, se sentiu feliz ali, agradeça. Né? Mas não é só o não, agradeça e tal. E aí meu pai tem muito isso, vai no restaurante, aí gostou da comida, ele vai na cozinha. Quem fez a comida? Não é agradecer o garçom, não foi o garçom que fez a comida. Mas ele vem na cozinha, fala, cadê o cozinheiro? Cara, tua comida é maravilhosa. Pô, ninguém vai na cozinha agradecer o cozinheiro. Né? E aí, às vezes, isso vem muito, né? E às vezes eu vou, cadê o cozinheiro? Aí o Guilherme fica, caralho, já tá ficando igual o meu avô. mas é um pouco isso, né? Aquilo que a gente aprende de certo, que vai servir como as referências, que vão direcionar o nosso comportamento do que é certo, do que é errado. Então, se é uma família, se o pai, e por isso a responsabilidade, o pai e a mãe é omisso, muito que a gente vê hoje, deixa o celular e o tablet criar o filho, as referências desse filho, ele vai honrar o carinha do TikTok, ele vai honrar o carinha ali do Instagram, é o influencer. Infelizmente, o que a gente está vendo hoje, é o Red Pill. Então, se o pai e a mãe não cumprem com a sua responsabilidade, definir os valores, as referências, para que esse filho cresça e possa honrá-los, porque se eu não passei nada para eles, é uma experiência vazia. Deus criou a oportunidade e desperdiçamos essa oportunidade. Né? Então, o honrar o pai e a mãe está muito relacionado ao que foi construído naquele lar, né? E que vai se perpetuar junto à sociedade. E aí a sociedade ela vai crescer, vai se desenvolver e vai progredir em conformidade exatamente com os valores construídos nesses pequenos núcleos. Né? Então, é uma responsabilidade, sim, de cada um de nós. A questão do respeito, né, Luciano? O respeito devia ser a base de todas as relações, né? Dependente qual seja, de ser a base de tudo. Né? E aí tem alguma questão também ligado à questão da expansão dessa percepção, né, da família ligada às questões de, caramba, mas esse cara da família, próximo, né? Pô, esse cara só faz coisa errada, né?
Aí tem a criança ali observando o comportamento e tal daquela pessoa, tudo equivocado, pessoa paciente, grita com todo mundo, né? Comportamento básico equivocados, né? Aí a criança fica olhando aquilo ali e tal, não sei o quê. Aí a gente vai vendo aquela postura dos outros, né? E aí acaba isso reforçando, fala, pô, aquele cara, ele não devia estar perto, né, do meu filho, né? Pô, aquele cara está ensinando como não se faz. Uhum. E a gente aprende também com os exemplos, né, do que não se faz. Né? Então, em vez de, sabe, quando você tem alguém próximo que tem um comportamento que é equivocado, né, e o teu filho quer a tua responsabilidade relativa à educação, né, e está tendo aquele comportamento, você chega para o teu filho e fala, tá vendo, né, o comportamento dele? Ah, assim, o que você está achando? Aí fala, pô, não tá... Aí você pega e reforça, né, que o comportamento do outro pode te ensinar, né, como não deve ser feito. Né? E outra questão que, como você está falando, né, Luciano, tudo depende mesmo daquilo que foi construído. Né? Uhum. E aí a gente vê, às vezes, né, pai ou mãe, né, reclamando, filho já adulto, né, ele não escuta o que eu falo, ele não, sabe, eu quero conversar com ele não conversa, eu quero orientar ele não fala comigo. Aí você pergunta, você criou esse espaço de diálogo quando ele era pequeno? Ou era assim, faz isso. Aí o teu filho fala, por quê? Porque eu sou o pai. E aí encerrado o assunto. Né? Então, se você teve uma relação caracterizada dessa forma, né, vai fazer porque eu mando. Né? Ah, mas por quê? Não interessa por quê, tem que fazer. Né? Aí mais tarde, né, por alguma situação do teu filho, você gostaria de ter um espaço para uma orientação, sentar para conversar, ele não vai sentar para conversar, você não construiu uma relação afetiva, de diálogo, né, com um espaço de fala para ele, você vai continuar dando limite. Né? Aí, é uma coisa que você sabe que ele não pode fazer. Aí ele quer fazer. Primeira coisa, pergunta por que ele quer fazer. Aí você vai ver a argumentação dele e tenta orientá-lo base na própria argumentação dele. Né? E aí você explica por que não pode. Se você não o convence, tudo bem, ele não vai fazer o que ele quer fazer, que não pode. Né? Você está criando o quê? Um espaço de troca, de orientação, através de uma conversa, um espaço. E isso vai ser construído. Né? Então, muitas vezes, o conflito nosso, familiar mais adiante, é que a gente exige espaços, né? Exige comportamentos do outro, mas que não são cabíveis, porque a gente não construiu isso ao longo da relação, né? Da base daquela relação um com o outro. Aí não adianta mais lá na frente você querer, né, ter esse espaço de lidar daquela forma. Relação se constrói. Né? Você fala, amizade se nutre. Né? Então, com a família, essas relações também, gente. Não é porque tem a relação. Vou desenhar a árvore genealógica, a relação familiar. Pai, mãe, é o filho aqui, aí o outro aqui embaixo. Aí, olha, esse está aqui embaixo, esse sou eu que estou lá em cima, aí então sou eu que comando. Peraí, meu filho. Às vezes até pior, é muito ruim se for assim. Vai que teu filho, muitas vezes, é mais evoluído que você. Né? Você quer impor, né, um olhar que tem muito mais equívoco do que acerto. Ele veio para te dar a oportunidade, né, de refletir, parar e evoluir. Assim, eu vou ser bem claro. Meu filho mais novo, e quando era bem pequeno, muitas vezes chegava num canto assim, pai, tu não acha que está exagerando, não? Ele está me dando uma situada, ele me deu situada várias vezes. Né? Aí como é que eu reagi àquela situada dele? Pô, cara, é mesmo, hein? Ainda bem que eu vou tentar não fazer de novo. Cara, é relação, gente. É isso aí. A relação não é hierárquica. Tá? São espíritos trocando experiências e foram colocados juntos para trocar essas experiências. Né? Então, a gente precisa também ter cuidado em relação, né, à construção dessas relações. Né, Luciano? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Também, já, às vezes, me lembro, a Isadora era pequena e alguma coisa e tal. Aí eu acabei falando de uma amiga. Aí ela parou, você está me comparando? Eu, não, esquece. Somos pessoas diferentes. Não, eu sei. Isso aí. E aí a gente vai aprendendo. Cara, são muitos toques da gente, a gente precisa ter esse olhar, né, Luciano? Né? A gente tem que ter respeito, mas respeito não é hierarquia. Sabe? Respeito não é hierarquia. Né?
Nós somos espíritos imortais vivendo experiências nessa encarnação com alguma configuração de relações, né? Mas não é isso que define, na verdade, né? Em nenhum momento a gente deve tentar se colocar numa postura, né, de se sobrepor ao outro, né? Colocar limite é orientar, esclarecer e não permitir coisas que você sabe, né, que não vão ter um bom resultado, vão ter prejuízo, e até algumas, Luciano, que não vão ter muito impacto. A gente sabe no que vai dar. Sabe o que vai dar não é muito bom, mas sabe que viver aquela experiência para ele é onde ele vai aprender que aquilo que ele quer realmente não traz um bom resultado. E aí educar, muitas vezes, é deixar. Uhum. Você quer ir, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Ah, mas eu quero não sei o quê, a gente analisa, né, os riscos, né, as possibilidades, e fala, é melhor ele quebrar a cara por si mesmo para aprender. Né? Isso verdade. Também não é verdade, né? Está dentro desse contexto do educar. Né? Exato. Luciano, batemos 1 hora. O que você acha? Bateu 1 hora, acho que tá muito bom. São propostas iniciais de reflexão, tá, gente? A proposta nossa aqui, né, minha, do Luciano, né, dentro desse formato que a gente traz de bate-papo, né, não é bater martelo em relação a alguma coisa, né, das experiências que vocês que estão nos ouvindo, né, deve ser assim ou deve ser de outro jeito ou daquele outro. Né? Cada um está inserido nesse contexto. O que a gente busca trazer aqui é material para reflexão, né? Trazendo, junto disso, é claro, né, o olhar da doutrina espírita, né, como filosofia, como religião, como ciência, sim, né, porque os aspectos dos estudos, né, da psique humana, de todas essas questões do pensamento e do sentimento, elas têm ligações e conexões com os aspectos científicos, até onde a ciência hoje já pôde se debruçar sobre isso, né? Mas realmente propor reflexões de coisas próximas ao nosso cotidiano, né, Luciano? Uhum, sem dúvida. E, bom, eu não sei vocês, eu gostei muito, hein? Eu também. O bate-papo foi muito bom. Para mim foi bem legal. Para mim foi muito enriquecedor, bastante material para mim a reflexão. Verdade, verdade. Pessoal, então é isso, né? Seguimos, né, com o nosso projeto. Eu acho que é uma outra proposta, mas que permite, então, essa troca de maneira mais dinâmica. E, bom, temos o Instagram, né, do nosso núcleo, então qualquer dúvida, qualquer questão, né, pode mandar mensagem lá para a gente, Núcleo de Estudos Espíritos Chico Xavier. E, enfim, então é isso. Se quiser propor tema, né, Luciano? Se quiserem propor algum tema dentro desse contexto, né, de algo próximo do nosso cotidiano, a gente está aberto aí a sugestões. Então, agradecemos muito. Tá? Isso, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso aí. Beleza, gente. Luciano, muito obrigado, meu irmão. Valeu, meu amigo. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.